Boa tarde, você que está em casa, seja bem-vindo à família IB Metrô. Estamos aí na última semana de janeiro, como que passou rápido, né, Leda? Meu Deus do céu, gente, o ano tá assim, né? E estamos aí para mais uma celebração. Que privilégio nós podermos estar aqui, podendo engrandecer o nome do nosso Deus, em comunidade, todos a uma só voz. Você que está entrando aí no chat, manda aquele oizinho. Se você está tão animado quanto eu, coloca aí também assim, ó, glória a Deus por esse dia que o Senhor nos fez. E hoje estamos aí encerrando a série Somos Amor. O Renato ele tem mostrado o foco do apóstolo Paulo em dizer sobre o amor do nosso Deus, né? E que todo aquele que é nascido de Deus ama a Deus e ao próximo. Isso é muito bonito, isso é muito profundo quando a gente pensa, né, que nós somos imagem e semelhança de Cristo. Então vamos fazer desse momento um momento de celebração e de gratidão pelo amor do nosso Pai, amém? Então vamos juntos cantar o amor do nosso Senhor. Você que está aí na sua casa, venha com palmas. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Diga isso a Ele. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cor entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, de alegria eu canto. De alegria eu canto. Amém. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Meu coração exulta, De alegria cantamos. de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre, Senhor. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Aleluia! Que privilégio nosso podermos com os nossos lábios cantarmos o amor de Cristo. Amém? E vamos continuar louvando o nome do Senhor. Senhor, que o seu reino se estabeleça entre nós como igreja. Que nós possamos não ser mais do mesmo, mas sejamos diferentes na vida do nosso irmão. Que a gente faça a diferença, amém? A tua glória, ó Deus, é a nossa paixão. Dar Cristo a conhecer em todo lugar. Sim, Senhor.
pra testemunhar. Amém. Opera com poder nos fracos, Senhor, mesmo nas provações. Ó, vem nos usa, vem, Senhor, pra o Evangelho proclamarmos sem cessar. Teu reino vem, ó Deus, cumpre o teu querer, pra teu nome conhecido ser em toda a terra. Ecoe a tua canção, até tua obra que se completar. Teu reino vem, ó Deus, o teu reino venha, teu reino vem, ó Deus, venha sobre a tua igreja. Teu reino vem, ó Deus, teu reino venha sobre a tua igreja. Oh Deus, e que amor é esse, Senhor? Que amor é esse que nos constrange? Que amor é esse que nos transforma? Esse mistério nós não entendemos, mas nós queremos vivê-lo nessa totalidade. Queremos viver esse mistério na totalidade com o Senhor. Vamos cantar essa linda história juntos. Vejo o amor do Pai, mistério que não posso entender. Quão grande é o seu amor e o quanto nos deseja. Glórias ao teu nome. As coisas deste mundo não são nada diante dele. Pai infalível, o que se compara a ti? Veja o Filho de Deus, leão e o cordeiro dado a nós. O Verbo se encarnou, Salvador da minha alma. Sofreu por tanto amar a humanidade, em seu sangue a salvação. Jesus Messias, o justo se entregou. Mas não foi o fim. O fim, ele ressuscitou. E cantamos, canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande, que grande amor, que grande amor. Te rendemos graça. E vamos assim. Vejo
seja comigo está o Espírito queimando em meu ser, amigo e protetor que me leva à verdade, traz luz ao meu perdido coração, traz luz ao meu perdido coração, até meu tempo aqui final. Oh, Santo Espírito, teu reino quero ver. Peça a Ele. Oh, Santo Espírito, faz em mim o teu querer. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. E a igreja canta, canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande, que grande amor. Que grande amor que nós podemos viver. Amém? E preste atenção nessa letra também. Vamos agradecer ao nosso Deus, vamos louvar ao nosso Deus pelo maior presente que Ele nos concedeu: a redenção, a vida eterna. Na escuridão estava a humanidade a esperar, até que dos céus vieste com perdão, com teu olhar, para cumprir a profecia. Uma virgem concebeu, desde um trono de glória, a manjedoura ele nasceu. Louve a Deus Pai, a Jesus, louve o Santo Espírito, majestade, Rei dos reis, para sempre eu o louvarei. Para revelar o reino e o perdido encontrar, a rede, a criação, foste à cruz se entregar. Mesmo em seu sofrimento, viu que ia conquistar. Pela minha salvação, se entregou em meu lugar. E louvamos. Louve a Deus Pai, a Jesus, louve o Santo Espírito, majestade, Rei dos reis, para sempre eu o louvarei. Na manhã que ressurgiste, todo o céu atento olhou, pois a morte para sempre
o Cordeiro conquistou e os mortos levantaram, os anjos a se impressionar, mas as almas aqui creram ao Pai hão de retornar. E a igreja ali nasceu com o Espírito a queimar, e a verdade do Evangelho nunca se apagará. Por seu sangue e em seu nome a liberdade conquistou, e o amor de Jesus Cristo com ele me ressuscitou. E louvemos a Deus nosso Pai. Louve a Deus Pai, a Jesus, louve o Santo Espírito, majestade, para sempre eu o louvarei. Vamos louvá-lo. Louve a Deus Pai, a Jesus, louve o Santo Espírito, majestade, Rei dos Reis, para sempre eu o louvarei. Diga mais uma vez. Para sempre. Para sempre eu o louvarei. Te louvamos, Senhor, para todos sempre. Amém, amém. Que bom estarmos aqui, né? Em igreja, louvando o nosso Senhor. E agora nós vamos para aquele momento, que é o momento da criançada. E Bmetrozinho, fiquem ligados. Ai, eu não aguento mais esse isolamento social, familiar. Não aguento mais, não aguento mais. O que tá fazendo, Rafa? Tô limpando aqui, cara. Ah, Calma, já já tudo isso acaba. Vacina chega, por mais que falem uma data, aí outro diz outra, aí diz mais outra, aí não tem data. Vai chegar. ai, nem me fale, viu? Parece que ninguém sabe de nada. Tá louco, viu? Ninguém não. Deus sabe. Então, enquanto esse dia não chega, que tal a gente fazer alguma coisa diferente do usual de hoje? Porque hoje o que a gente tá fazendo, né? A gente tem que passar um álcool em gel, usar máscara nos lugares, quando a gente sai de casa, nos lugares públicos, né? Deixa eu ver o que mais que a gente faz. Na verdade, a gente nem sai de casa, né? Mas enfim. Ai, o jeito é contar histórias. Opa, história da Kika. Gostou, né? Gostei. Gostou. Então eu vou mandar uma, hein? Lá no Antigo Testamento, lá em Gênesis, long time ago, alguns homens foram para um determinado lugar e aí eles resolveram construir uma cidade. E nessa cidade tinha uma torre enorme que ia até o céu. Tá vendo lá em cima? Não. Então, lá em cima, até lá. Ah, ali? É, lá. Não é ali, é lá. Caraca, imagina uma torre que alcança os céus. Ia ser Pois é. incrível. Não, e era, né? Uma torre assim, enfim. Essa torre foi construída lá na Babilônia, você não sabe, pelos descendentes de Noé. E aí... Não é ou Noé? Piadinha de sempre. Enfim. Noé, que a gente já contou essa história pra criançada, mas enfim. Ah, sim. Aí, o que aconteceu?
a galerinha, né, o pessoalzinho lá, Deus não se agradou do que eles estavam fazendo. De novo, Deus ficou muito bravo. E aí, o que aconteceu? Outro dilúvio. Não, Rafa, não foi outro dilúvio. Já imaginou 2 dilúvios? Não foi o dilúvio. Deus resolveu castigar. Lembra que eu falei que eles falavam uma língua só? Sim. Então, Deus multiplicou a língua. Todo mundo falava língua diferente. Multiplicou que nem os pães? Mais ou menos. Assim, Deus deu outras línguas, como inglês, português, francês, essas coisas assim, entendeu? Que a gente fala português, só que a gente às vezes não entende inglês, não entende francês. E foi mais ou menos assim. E aí, as línguas se espalharam pelo mundo e ninguém mais se entendia, entendeu? E aí, o que aconteceu? Qual é a moral dessa história? Deus é soberano, ele pode todas as coisas. E aí que vem o bom da coisa, né? Se a gente pode dizer que é bom, que ele sabe quando isso tudo vai acabar. Enquanto isso, a gente tem que obedecer. Obedecer a Deus, obedecer às autoridades, com todos aqueles protocolos que a gente já falou, né? E continuar a orar, que você falou muito bem, a gente precisa orar mais, não é mesmo? Sim, Kika. E você, criançada, podem, por favor, orar mais, tá bom? Deus precisa ouvir aquilo que a gente tem aqui no coração, tá bom? Vamos orar, né? Tchau! Pessoal, acabei de entrar no aplicativo da IB Metrozinho. Tá muito legal. Tem história, tem música, tem atividade. Você ainda não é cadastrado? Pede pro papai e pra mamãe te cadastrar. Você tá perdendo o seu tempo com outras coisas e não tá aqui. Vem participar também. Muito boa tarde, que alegria a gente está aqui no último domingo de janeiro, nesse 31 de janeiro, celebrando a Deus, agradecendo a Deus por esse primeiro mês que está acabando do ano de 2021. E nós estamos terminando a nossa série Somos Amor, uma série desafiadora para todos nós que ouvimos e meditamos e refletimos nesse texto, e também para mim, especialmente preparando, foi muito bacana, muito desafiador, e acho que para vocês também, você pode rever todas as mensagens lá no nosso canal, elas estão lá. Você pode ir lá, rever, anotar e ver no nosso Instagram também tantas coisas bacanas sobre as mensagens. E hoje nós vamos terminar a carta de 1 João, o capítulo 5, fizemos um capítulo por domingo. Também lembrando que a gente tem falado das contribuições do James Smith, filósofo James Smith, no seu livro Você é Aquilo que Ama. E lá no nosso Instagram também tem as referências para você adquirir o livro, se você ainda não adquiriu. Até aqui eu vou fazer um breve resumo dos 4 primeiros capítulos, e hoje o capítulo 5, e João vai fazer a conclusão da sua carta. Nós vimos as 2 grandes afirmações. Deus é luz, que é falado lá no capítulo 1, e Deus é amor, que é falado no capítulo 4. E toda a argumentação do apóstolo João, ela é cíclica, como nós temos falado, ela é feita em cima dessas 2 grandes afirmações teológicas. Deus é luz, e o que decorre do fato de Deus ser luz. E Deus é amor, e o que decorre do fato de Deus ser amor. Então, a primeira, Deus é luz, Deus se revela a nós através dessa luz, Ele dissipa a nossa treva, ele dissipa a nossa escuridão, Ele se revela a nós e nós somos transformados por essa revelação, e essa revelação vai gerar em nós um novo ser, e esse novo ser vai gerar novos hábitos, uma nova ética, uma nova maneira de compreender a nossa relação com Deus, a nossa relação com o outro e a nossa relação com o mundo. Inclusive, nós vamos falar bastante sobre isso hoje. E aí, João, a segunda afirmação é Deus é amor. E João fala do amor 3 vezes nos capítulos de 1 a 4.
Então a gente falou isso na semana passada, e eu estou recapitulando. A primeira, o amor é a prova que nós estamos em comunhão, né? Ou seja, você pertence a uma comunidade de crentes. Em segundo, nós vimos que o amor é a prova da nossa filiação divina. Ele está dizendo que nós pertencemos à família de Deus. E a terceira vez que ele fala no capítulo 4, que o amor é uma manifestação da presença de Deus em nós. Ele está dizendo que Deus habita em nós. E aí, lá no capítulo 2, e eu vou retomar isso aqui porque, como diz o Stott, o capítulo 5 também é estruturado dessa forma, ele fala dos 3 testes da vida cristã, de avaliação da vida cristã. É a nossa segunda mensagem aqui. O primeiro teste é o teste da obediência. Conhecemos a Deus quando guardamos os seus mandamentos, o obedecemos. O teste 2 é o teste do amor. Andamos na luz quando amamos as pessoas. Amamos as pessoas. E o teste 3 é o teste da fé. A gente anda na luz quando a gente permanece em Deus. E aí guarde essas 3 palavras: obediência, amor e fé. Aqui no capítulo 5, o apóstolo João vai fazer um wrap-up. Ele vai realmente misturar essas 3 palavras e criar um argumento fechando, amarrando o seu discurso, o seu sermão apaixonado para os seus filhinhos. E eu e você somos parte desses filhinhos. E o capítulo 4 terminou de uma forma tão linda e profunda com o apóstolo João dizendo que nós o amamos de volta, porque Deus nos amou primeiro. E o amor vai se aperfeiçoando na vida do cristão através dos hábitos de amor, gerando hábitos e hábitos de amor a Deus e ao próximo, que me leva a conhecer mais a Deus. E aí me leva a amar mais as pessoas à minha volta. E, sem maiores delongas, a gente chega em 1 João, capítulo 5. E aí, de novo, você já está acostumado, nós vamos ler por perícopes, por trechos desse capítulo, os trechos de argumentação, e a gente vai comentando todo o capítulo 5, que tem 21 versículos. Nós vamos ler primeiro a primeira perícope dos versículos 1 a 5, que diz assim, acompanhe comigo: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai ama também ao que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo os seus mandamentos. Você vai ver aqui que aqui tem as palavras amor, obediência e fé. Porque nisso consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Aqui nós temos então a combinação das 3 provas. Então a gente conhece essas provas, né, como o John Stott estruturou, e lá no capítulo 2 ele vai descrever essas 3 provas em ordem. Então, obediência, amor e fé, como nós acabamos de lembrar. No 3, ele vai falar muito fortemente no começo do capítulo 3 sobre a obediência, sobre ser filho de Deus e obedecer a Deus. E do meio para o final do capítulo 3, ele vai falar do amor. No capítulo 4, ele vai falar da fé, a fé no começo do capítulo 4, e depois ele termina falando do amor. Agora, nesse primeiro discurso do apóstolo no capítulo 5, nós encontramos as 3 provas juntas: amor, obediência e fé. Ou obediência, amor e fé. A gente vê aqui que ele usa várias vezes, no versículos 1, 4 e 5, as palavras crer e fé. O verbo amar e amor ele usa no versículo 1, 2, 3. E praticar ou guardar os mandamentos, ele fala que é a fé, ele fala nos versículos 2 a 3. O que ele mostra? Ele mostra pra gente que é uma unidade, não tem como separar essa tríade. Obediência é baseada no amor, e o amor é baseada no permanecer. Se eu tiro um desses 3 pés dessa tríade, ela não se sustenta. Elas não foram escolhidas arbitrariamente, mas elas não foram juntadas forçosamente. Elas são decorrência uma das outras, elas estão tão entrelaçadas que é difícil até mesmo a gente desembaraçar e ver onde acaba uma e começa a outra, porque elas são parte uma das outras. E aqui o apóstolo João está dizendo o seguinte: o amor familiar
numa família saudável e numa estrutura saudável, é parte da natureza. Um filho ama naturalmente, instintivamente, os seus pais. E com a mesma naturalidade, de novo, eu estou falando num ambiente minimamente saudável, ama seus irmãos de sangue. O que João está dizendo aqui é basicamente o seguinte, veja só, ele vai desenvolver o argumento que ele falou durante todos os outros 4 capítulos. Se nós nascemos de Deus, nós somos gerados segundo a natureza de Deus em Cristo Jesus, pelo novo nascimento. Nós temos um amor nessa natureza natural pelo Pai. E nós amamos naturalmente aos nossos novos irmãos, a Cristo Jesus, o nosso irmão mais velho, e os nossos co-irmãos que também foram adotados na família de Deus juntamente conosco. Lembre-se, nós não somos só legalmente filhos de Deus, isso já bastaria para dar um grande argumento que nós deveríamos amar a Deus e aos nossos irmãos, mas nós fomos feitos na natureza de Deus. Então, o cristão, ele ama a Deus por tudo que Deus fez por ele, mas ele também nasce nessa família de Deus, e agora ele ama aqueles que o Pai gerou juntamente com ele. Por isso que João diz aqui nos versículos 1 e 2 do capítulo 5, todo que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e se nascemos de Deus, amamos o Pai. E se amamos o Pai, amamos o que dele foi gerado. E aí a gente ama quando a gente obedece a Deus. E aí é interessante quando a gente fala dos mandamentos, que João diz que os mandamentos não são pesados. Primeiro que aqui, no versículo 3, ele diz isso. Ele faz uma reafirmação das palavras de Jesus, lá nos evangelhos, em Mateus 11, versículo 30, que ele diz, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. E aí você pode pensar, tá, mas de que maneira os mandamentos de Deus não são pesados? Certamente, João aqui não está falando que a obediência a Deus é algo fácil de atingir. O amor cristão, o amor a Deus e ao próximo, que resume toda a lei, e desse amor a Deus e ao próximo decorre todas as outras ordenanças da lei, não é uma coisa fácil. Então o que o apóstolo João quis dizer com não são pesados? E como ele ecoa Jesus dizendo, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Mas peraí, o jugo é suave, o fardo é leve, mas foi o mesmo Cristo que disse que o cristão deve tomar a sua cruz, deve morrer para si mesmo, deve querer ganhar a vida perdendo a sua vida. Então veja, esse leve e esse fácil tem um entendimento um pouco mais profundo e necessita ser trabalhado para a gente entender o que está acontecendo, para não achar que a vida cristã, e aqui é importante lembrar, né, é algo, nós temos falado isso ao longo dessa série toda, nesse início de ano de 2021, é algo que a gente vive na flauta, que a gente vive naturalmente, está tudo bem. Não, ela requer intencionalidade. O Smith fala isso muito no seu livro, nós temos falado isso semana após semana. Gerar novos hábitos requer uma intencionalidade nossa de pensar, refletir sobre esses hábitos que vão gerar e vão corroborar com esse novo amor e o amor pela eternidade pelo reino de Deus. Então, como que a gente explica que os mandamentos não são pesados, né? E aí nós temos a primeira coisa que nós temos que falar. Para a pessoa que não conhece a Deus, para a pessoa que que os filhos do diabo, como João diz lá no capítulo 3, para aqueles que pertencem ao mundo, aqueles que estão debaixo do espírito do anticristo, eu estou pegando a linguagem de João aqui na sua carta, que nós temos falado ao longo dessas semanas. Para essas pessoas, os mandamentos de Deus são uma ameaça. Para essas pessoas, os mandamentos de Deus são um peso, porque eles são uma ameaça à liberdade individual que essas pessoas julgam ter. Para o mundo que nos cerca, para as estruturas do mundo, para a ideologia do mundo, para as suas narrativas que estão presentes no shopping, nas séries, nas universidades, nos estádios de futebol, dentro das nossas casas, nos sistemas econômicos, políticos que nos cercam. O mandamento de Deus é uma ameaça, porque ele ameaça os poderes deste mundo.
Então, os mandamentos de Deus para a pessoa que está debaixo do espírito do anticristo e que é um filho do diabo, são empecilhos para o seu estilo de vida. E constantemente causam irritação. Você pode ver isso lá nos Salmos. A gente falou isso aqui quando nós tivemos a nossa série nos Salmos, em julho de 2020, falando sobre isso, né? Como que os insensatos, eles se irritam contra as leis de Deus. Agora, para o cristão, as leis de Deus não são irritação, elas são fonte de prazer, como o Davi diz nos Salmos, né? Como eu me alegro em obedecer a tua lei, em meditar nela. Então, por que os mandamentos não são pesados para o cristão, para os filhos de Deus? Primeira resposta. A gente sabe que Deus não colocaria sobre nós um peso sem nos dar a força suficiente para sustentá-la. William Barclay diz que com a visão chega o poder, com a necessidade chega a força. Deus não nos dá mandamentos e depois nos deixa aqui abandonados e fala, se vira aí para cumprir o que vocês quiserem cumprir. Há uma outra verdade aqui, que é a nossa resposta a Deus deve ser uma resposta motivada em amor. Nós temos falado isso, eu até citei o Tim Keller dizendo aqui, né? Que o cristão, ele não faz para atingir algo, ele faz porque ele já foi atingido por algo. A nossa resposta a Deus não é uma obrigação. Nós obedecemos os mandamentos de Deus motivados em amor. E quando nós amamos, não há sacrifício grande o suficiente. Uma mãe e um pai, talvez seja o melhor exemplo disso, abrem mão de tantas coisas pelos seus filhos. E às vezes você fala, caramba, como que essa mãe conseguiu fazer isso? Como que esse pai conseguiu fazer isso? Mas para eles não foi tão difícil, claro que custoso, não estou dizendo que não é custoso, mas não foi tão difícil e impossível porque foi feito em amor. É o amor sacrificial. Por isso, em amor, nunca há uma tarefa tão difícil. E aí, continuando, nos versículos 4 e 5, o apóstolo João diz que aquele que nasceu de Deus e pertence a Deus conquista o mundo, tem vitória sobre o mundo. Então nós vimos que os mandamentos não são pesados. Mas agora a gente também tem esse privilégio de manifestar a Deus. E agora há algo nesses mandamentos que nos capacita a conquistar, a vencer o mundo, o cosmos, o mundo criado. É o mundo afastado de Deus, que está debaixo do poder de Satanás, das mentiras de Satanás. É um mundo que odeia a Deus, que busca nos afastar de Deus. E aí, aquilo que capacita com que a gente vença o mundo é a nossa fé. Ele diz, e é isso que vence o mundo, essa é a vitória contra o mundo, a fé. E eu te pergunto, fé no quê? E a resposta do apóstolo João, e se você já tem ouvido essas mensagens, você sabe essa resposta. É a fé na encarnação do Filho de Deus. Lembra o que ele disse no capítulo 4? É a fé de que Jesus Cristo encarnou-se. Jesus Cristo se tornou carne, se tornou um de nós. E ao se tornar um de nós, ele se manifestou na nossa história, ele entrou no tempo e na história, e ele tomou sobre si as nossas dores, ele conheceu as nossas limitações, ele mostrou o amor mais abnegado e mais renegado de todos, que Deus nos ama profundamente, ao ponto de entregar o seu próprio Filho por nós. E é essa certeza do amor de Deus, e é essa certeza de que Deus se importa, e é essa certeza de que Deus não nos abandonou. E mais do que isso, é a certeza de que esse Cristo encarnado, 100% homem, 100% Deus, que morreu na cruz, nos representando como homens, nos salvando como Deus, ele venceu os poderes desse mundo, e ele nos garantiu a vitória sobre esses poderes. Por isso que nós vencemos o mundo, porque através de Cristo, nós fomos nascidos de novo, a sua imagem, e como ele venceu, nós também vencemos e venceremos. Essa fé adquirida nos mostra que nós temos defesas em nós para resistir aos ataques do mundo.
porque nós temos em nós a força do Espírito Santo, o discernimento do Espírito Santo. Nós temos em nós força para resistir aos ataques, para suportar esses ataques. E nós temos, mais do que isso, a esperança na vitória final. Jesus Cristo já venceu e no último dia essa vitória será plenamente conquistada. Com essa sentença final, a gente volta onde o argumento começou, no versículo 5, ele volta lá no início. Eu vou fazer um resumo aqui, eu vou ler para vocês. Os crentes cristãos são filhos de Deus, nascidos de cima, nascidos de uma natureza celestial. Os filhos de Deus são amados por todos os que amam a Deus. Os filhos de Deus se amam porque todos são nascidos de Deus. Os que amam a Deus guardam seus mandamentos. E eles guardam os mandamentos porque eles conseguem resistir ao mundo, eles conseguem vencer o mundo. E eles vencem o mundo porque, afinal, eles foram gerados lá de cima. Percebe como é um argumento circular que se retroalimenta, uma coisa depende da outra. E aqui fica a minha pergunta no nosso check-up espiritual, dos hábitos, integral que nós temos feito nesse início de 2021. Eu tenho prazer em obedecer aos mandamentos de Deus? Eu sou movido por amor ao obedecer? Por mais difícil que esses mandamentos sejam. E aí o apóstolo João continua. E ele diz nos versículos 6 a 13, este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Há 3 que dão testemunho, o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes. Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que ele dá acerca de seu Filho. Quem crê no Filho de Deus tem esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Aqui nós temos as 3 testemunhas. E esse é um texto difícil, que os comentaristas debatem, mas a gente vai entender esse texto aqui. Como que nós podemos chegar à fé na pessoa que é 100% Deus e 100% humana, que nós afirmamos ser Jesus Cristo de Nazaré? E a resposta de João é que essa fé, essa confiança, essa esperança, depende de testemunhas. Ou seja, nós não cremos à toa, nós cremos porque nós temos 3 razões, 3 testemunhas, que nos trazem uma razoabilidade dessa fé, dessa confiança. Então aqui nos versículos 6 a 9, ele descreve a natureza do testemunho. O que são essas 3 testemunhas? Nos versículos 10 e 12, ele descreve os resultados dessa crença nas testemunhas, no testemunho dessas testemunhas. E no versículos 13 a 17, ele fala da segurança que os cristãos têm, que decorre desse testemunho poderoso dessas 3 testemunhas. Então, quais são as 2 primeiras testemunhas? Água e sangue. E aqui há uma discussão do que João quis dizer com água e sangue, mas o que é mais aceito pelos principais comentaristas deste texto é que João está, inclusive, se analisando toda a linguagem joanina ligada ao seu evangelho, é de que João está falando, se pergunta, né? Será que seria o sangue a ceia? E Calvino puxou um pouco para isso, mas há um debate. Será que ele está falando daquilo que saiu do corpo de Cristo? Lá no seu evangelho diz que ele foi furado com a lança e dele saiu água e sangue. Mas o que os comentaristas mais aceitam é que João está falando do batismo e da morte de Jesus. No batismo no Rio Jordão, feito por João Batista, e da sua morte na cruz. Irineu de Lyon, um dos pais da igreja, lá no século III, relata que o ensino gnóstico de Cerinto, um grande expoente gnóstico do gnosticismo, ensinava que, olha que coisa maluca, havia um homem chamado Jesus, e que quando ele foi batizado no Rio Jordão,
o Espírito Santo derramou sobre ele Cristo. E Cristo entrou, a entidade espiritual Cristo entrou em Jesus humano. E aí começou a operar através desse Jesus. Então era Jesus Cristo. E ao chegar na cruz, essa entidade saiu de Jesus e deixou só morrer na cruz o Cristo, o Jesus humano. O que João está dizendo aqui, ele está negando esse ensino gnóstico. E ele está dizendo, a fé necessária para vencer o mundo é a fé num Cristo que foi batizado pela água e morreu na cruz e nos deu o seu sangue. E tanto o batismo, onde a voz do Pai fala, o Espírito Santo capacita e diz, esse é o meu filho, em quem eu tenho alegria, em quem eu me regozijo. Ali é um primeiro testemunho da autoridade de Jesus Cristo. Também na cruz há um segundo testemunho. Quando a terra se escurece, quando há o terremoto com a morte de Cristo, quando os mortos ressuscitam, no momento em que Cristo Jesus morreu na cruz, há um testemunho, uma confissão celestial de que, inclusive o soldado reafirma, verdadeiramente este é o Filho de Deus. E nós somos chamados a viver a vida cristã baseada nesses dois testemunhos. O batismo ressignificando a nossa nova vida em Cristo Jesus e o sangue de Cristo que nos permite ter acesso a essa nova vida. E nós somos convidados a morrer com Ele, a ressuscitar com Ele. O batismo simboliza isso. E a terceira testemunha é o Espírito, que nós já falamos aqui nas outras mensagens, é o testemunho interno, é o Espírito Santo que tem prazer em apontar, a glorificar o Pai, revelando a obra do Filho, lembrando a obra do Filho. Lembra o que Jesus disse no próprio Evangelho de João? Vocês não ficarão órfãos, eu enviarei outro Consolador e ele vos lembrará de todas as coisas que eu tenho ensinado a vocês. É a unção do Santo que permanece, que ensina, que guia. Essa é a terceira testemunha. João disse, nós falamos, se você tem um Espírito te guiando, se você tem um Espírito que fala com você, e você tem a certeza da prática do amor, você é nascido de Deus porque você pratica o amor e você ama a Deus, então o Espírito é a terceira testemunha. O Antigo Testamento, e aí eu estou indo para o versículo 9, nos fala da necessidade de 3 testemunhas. E João está dizendo, o testemunho de homens é válido, mas Deus, através da água, do sangue e do Espírito, nos testificou. E a palavra de Deus tem poder. Porque Deus está por trás dessas 3 testemunhas. Essas 3 testemunhas formam um único testemunho divino de que Jesus Cristo é o Senhor. E por isso nós devemos submeter toda a nossa vida diante dele. Qual que é o resultado dessas testemunhas? Essas testemunhas nos levam à fé, e a fé em Cristo Jesus. E essa fé nos leva, veja, a andar em amor e obedecê-lo e tudo. A gente não ama e a gente não obedece, nós não temos essa fé. Se nós não passamos pela água, pelo sangue, temos o Espírito em nós. Meus irmãos, para 2021, nós precisamos das testemunhas atuando em nós. A água, o sangue e o Espírito. E os versículos 11 a 13, que nós lemos, são basicamente o término da carta. O que vem depois é o que os comentaristas chamam de um pós-data. É um comentário de fechamento, mas o grosso do argumento termina aqui nesses versículos. E ele fala sobre a vida eterna. Que nós possuímos a vida eterna. E eu quero fazer algum comentário. Eu vou até ler aqui os versículos para vocês de novo, o 11 e o 13 aqui. Deixa eu só... E esse é o testemunho. Qual que é o testemunho que as testemunhas afirmam? Qual que é o conteúdo? Deus nos deu a vida eterna. E essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Eu escrevi essas coisas a vocês, para que vocês que creem no nome de Jesus saibam que têm a vida eterna. E aqui eu quero falar rapidamente. Primeiro, a vida eterna não é um prêmio
que você e eu atingimos. A vida eterna é um presente, é graça. Segunda coisa, a vida eterna se encontra em Cristo, e nós temos a vida quando nós permanecemos em Cristo. E a vida eterna já é algo que nós vamos atingir um dia plenamente, mas é algo que nós já possuímos. E aqui eu quero fazer um resumo do propósito do João ao dizer isso. Ele está dizendo, olha, eu quero que vocês ouçam a palavra da vida eterna. E ouvindo, vocês creiam, preste muita atenção nisso, e crendo, que vocês vivam de acordo com essa fé. E ao viverem, que vocês saibam. Ele diz, sabemos, agora nos próximos versículos. Que vocês tenham essa certeza, essa segurança, de que nós temos a vida eterna. E aí eu quero perguntar algumas coisas aqui no nosso check-up. Eu tenho vivido sabendo que eu já possuo a vida eterna. E essa vida eterna tem me dado uma perspectiva de eternidade. E aí nós estamos caminhando para o final. 1 João 5, 14 a 17 diz, e esta é a confiança que temos. Ao nos aproximarmos de Deus, se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que o que temos dele, pedimos. Sabemos que temos o que dele pedimos, Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore, e Deus lhe dará vida. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se deva orar por este. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Aqui é um texto dificílimo. Mas ele está falando de uma confiança, de uma forma que eu abordo a Deus, é livre, é ousada. E eu sei que Deus me ouve. Mas por que eu sei disso? Primeiro, a condição que eu peço segundo a vontade de Deus. Vamos falar disso aqui daqui a pouco, né? A oração, meus irmãos. E em 2021 que a sua vida seja recheada de oração. A oração não é um recurso para eu impor a minha vontade a Deus. Ou para que eu faça Deus cumprir a minha vontade, porque eu tenho uma vitória que é a fé, e Deus tem que se dobrar diante da minha fé. Mas que seja um modo de eu abraçar a vontade de Deus, me alinhar com a vontade de Deus, buscar a vontade de Deus. E aqui João nos mostra algumas coisas. Primeiro, um fundamento da oração. O fundamento da oração é que Deus nos ouve. Nós oramos porque Deus nos ouve. O princípio da oração é, eu devo orar como? Eu devo orar de acordo com a vontade de Deus. Sabendo que Deus me ouve. E qual é a condição da oração? A condição da oração é obedecer à sua vontade, permanecer na sua vontade e orar em nome de Jesus. E aí, o trecho difícil aqui, ele fala sobre orar pelo irmão que tem pecado e que não é pecado para a morte, e não orar por aquele que tem pecado para a morte. E aqui há uma grande discussão, mas simplificando, ele está falando de uma intercessão uns pelos outros. E a Bíblia várias vezes, o apóstolo Paulo faz isso várias vezes, Pedro faz isso, Jesus incentivou isso. Nós devemos orar uns pelos outros. A igreja de Jesus Cristo se fortalece quando nós oramos uns pelos outros, inclusive pelos pecados uns dos outros, para que os nossos pecados sejam perdoados e para que nós sejamos fortalecidos para vencer esses pecados. Não prática, não hábito, mas atos de pecado, como nós temos falado. Orar uns pelos outros, nos fortalecermos, e aqui fica o nosso incentivo. Tenha parceiros de oração, tenha pessoas para te fortalecerem na fé, orarem junto com você. Conte conosco da IB Metrô para isso. Outra coisa importante, o pecado é algo extremamente sério. A gente tem falado isso aqui, o pecado não é um leve deslize, não. O pecado é sério, é uma afronta séria a Deus, e o pecado leva à morte espiritual. Só que aí ele fala do pecado que não tem perdão. E qual é esse pecado que não tem perdão? Dentro do contexto de João, o pecado que não tem perdão é a apostasia. É se afastar de Deus e falar blasfêmias contra Deus. É atribuir a Deus, atribuir ao diabo coisas que são de Deus, que Jesus chama de pecado que não tem perdão contra o Espírito. É não crer
de forma final e plena na atuação de Deus no mundo, na sua obra, na sua manifestação em Cristo Jesus, na atuação do Espírito Santo. Esse nível de apostasia, lembre-se, a dúvida faz parte. Por isso que João nos dá elementos para termos certeza. Mas esse nível de apostasia, de abandono, de negação da fé, esse não tem perdão. E aí a pergunta que fica para nós é: eu tenho orado em favor dos outros? Eu tenho me preocupado com outros em amor? E aqui chegamos à nossa conclusão e João termina dizendo: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, versículos 18 a 21, não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, e em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E o versículo 21, filhinhos, guardem-se dos ídolos. E aqui termina a carta de João. Ele fala: sabemos que todo que é nascido de Deus não está no pecado e o maligno não atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo está no poder do maligno. Sabemos que o Filho de Deus veio e nós estamos naquilo que é verdadeiro e temos a vida eterna. Aqui nós vamos terminar com a tríplice certeza, sabemos. A tríplice confiança do cristão. A primeira confiança que eu e você temos é que nós somos livres do poder do pecado. Ele nos tirou dessa escravidão. Segundo, nós estamos ao lado de Deus, lutando contra o mundo. Nós estamos do lado vitorioso. E terceiro, nós estamos inseridos em uma nova realidade, a realidade em Cristo. Que permanecemos em Cristo, temos a vida eterna em Cristo. E aí, por último, uma advertência de João dizendo: filhinhos, fujam dos ídolos. Os ídolos estão por aí, meus irmãos. As liturgias seculares que tentam roubar o nosso coração, como James Smith coloca, estão por aí. Toda hora tentando nos seduzir, toda hora tentando roubar o nosso coração, toda hora tentando tirar o foco do amor em Cristo Jesus. E a pergunta que fecha isso aqui é: quais ídolos mais me seduzem e de quem eu preciso me guardar? Quais ídolos estão no meu coração? Quais ídolos estão no seu coração? Vamos conversar sobre isso, vamos falar, vamos confessar uns aos outros em amor, em confiança, em Cristo. E eu quero encerrar essa mensagem. Você percebeu que a nossa celebração hoje não teve intercessão. E foi proposital, nós vamos fazer esse tempo de intercessão, praticando o que João disse, aqui ao final dessa mensagem. Se você quiser compartilhar no chat, se você quiser escrever no nosso WhatsApp, se você quiser escrever pessoalmente para nós queremos ouvir, nós queremos te ajudar, nós queremos orar. Nós não somos melhores, estamos todos no mesmo barco. Eu tenho os meus ídolos, eu luto contra eles, eu tento derrubar esses ídolos, as minhas dificuldades. Mas nós temos uma fé, a fé no Filho de Deus encarnado, que nos capacita a vencer o mundo. Então coloque diante de Deus a sua situação agora, coloque diante de Deus aquilo que aflige o seu coração. Apresente a sua vida, pegue todas essas perguntas que foram feitas ao longo dessas 5 mensagens e responda em oração diante do Senhor. Se você quiser conversar sobre elas, vamos falar sobre elas. Senhor, nessa tarde eu oro por mim e pela vida dos meus irmãos, praticando aquilo que o apóstolo João, nosso pai espiritual aqui, tão carinhoso, que o Senhor nos permitiu ter acesso a esse ensinamento teu através da vida dele, nos exorta a fazer. Orarmos uns pelos outros, para que a gente tenha fé, e a fé que vence o mundo, para que nós saibamos que o Senhor já venceu, e em ti, feitos teus filhos pelo novo nascimento, nós também vencemos e somos capacitados a amar. Pai, revela os ídolos do nosso coração, no meu coração, no coração dos meus irmãos e das minhas irmãs, para que nós possamos então lutar contra esses ídolos, com a certeza, com a perspectiva da vida eterna, alinhando os nossos hábitos, alinhando os nossos amores, na busca em sermos intencionalmente mais parecidos com Cristo, capacitados pela tua graça, para que nós vençamos o mundo todos os dias, tendo a vida eterna em nós já,
aguardando a vitória final. Pai, nesses dias difíceis que nós temos vivido, que o Senhor fortaleça a tua igreja, que nós possamos nos ajudar orando uns pelos outros, carregando as cargas uns dos outros. Fortalece aquele que está lutando contra uma depressão, fortalece aquele que está lutando contra uma grande crise financeira, fortalece aquele que tem tido problemas familiares e de relacionamento. Fortalece as famílias, fortalece as amizades, fortalece, Senhor, nosso laço de irmandade em Cristo. Que o Senhor nos dê direcionamento, que o Espírito Santo de Deus dê testemunho em nós e que nós ouçamos esse testemunho. Que a nossa oração não seja para dobrar o Senhor à nossa vontade, mas nós sejamos um povo de oração que se dobra à sua vontade através da oração. Fortalece as nossas vidas, Senhor. Fortalece, Senhor. É isso que eu te peço, no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Querido, convido você a ir no nosso YouTube e depois assistir de novo essas mensagens. Faça um check-up sério, de novo. Nós estamos de ouvidos abertos, coração aberto, preparado para ouvir você, para conversar, para juntos caminharmos na busca do Evangelho verdadeiro. Nós vamos ter uma última canção cantada pela Andressa e pela banda. Então, em especial, quero agradecer aqui de novo ao André, diretamente da Guatemala, ao Renatinho, ao Fábio, à Leda. E essa canção fala isso, em comunhão com meus irmãos, quero viver. Enquanto a gente canta, vai aparecer o QR Code, vai aparecer o nosso WhatsApp, você pode fazer a sua oferta. Você pode adorar a Deus também com seus recursos, mas cante essa canção junto conosco, pensando em tudo isso que nós estudamos ao longo dessas 5 semanas. Que Deus nos dê graça, que Deus nos abençoe, que Deus nos oriente, que Deus nos fortaleça, para que a gente viva cada dia mais para o Evangelho. Lembre-se sempre, acompanhe nossos conteúdos nas redes sociais, lá no Instagram, no @ibmetrosp. Escreva para a gente no WhatsApp, pedindo oração, compartilhando, dando o teu testemunho. Nós queremos viver o Evangelho juntos, em comunhão. Em comunhão, quero viver com meus irmãos e assim crescer em comunhão. Quero viver com meus irmãos e assim crescer uma aliança eterna de amor, serviço mútuo e proteção. Temos uns com os outros por meio de Cristo. O compromisso é de ficar, de repartir
serviço mútuo e proteção temos uns com os outros. Por meio de Cristo, o compromisso de edificar, de repartir e abençoar sempre uns aos outros.